Olá, aqui vai a segunda parte da aula de crescimento populacional estruturado. É a continuação da primeira parte que já está disponível no YouTube, faz parte do curso de ensino remoto de ecologia de populações, ministrado por mim, Carlos Sperber, da Universidade Federal de Viçosa, pelo professor Neuciro Chinvelski, da UniOeste do Paraná. O que nós estávamos vendo é como que se calcula a probabilidade de morte, o PX, tá? Em outros autores vocês vão ver outra denominação, mas basicamente é a proporção de indivíduos da classe etária X. Então, por exemplo, no nosso caso aqui da primeira classe etária, quando X é igual a zero, que não sobrevivem até a próxima classe etária X mais 1. Então, desses 500 indivíduos da classe 0, quantos que não sobrevivem? Se tem 400 indivíduos na próxima classe etária, significa que 100 indivíduos morreram. Então, a probabilidade Px é Sx, que nesse caso é 500, menos S de x mais 1, que nesse caso é 400, sobre S de x, que é 500 novamente. Então, se a gente faz esses cálculos na planilha de Excel, nós vamos ver que 100 sobre 500 é 0,2, 100 sobre 400, desculpa, 200 sobre 400, que é 400 menos 200, é 0,5, 150 sobre 200 é 0,75, e na penúltima classe etária, em que eu tenho 50 indivíduos, todos os indivíduos morrem, portanto, a probabilidade de morte é 1 ou 100%. Nós não temos probabilidade de morte para a última classe etária, porque os indivíduos que já não existem não podem morrer. Então, não existe P de x para x igual a k, ou seja, para a classe etária igual à última classe etária. A probabilidade de sobrevivência por classe etária é a proporção de indivíduos da classe etária X que continuarão vivos até o próximo intervalo X mais 1. Então, por exemplo, na primeira classe etária, em que a classe etária X é igual a zero, nós temos 500 indivíduos. Quantos desses 500 indivíduos vão sobreviver? 400. Então, nós vamos fazer 400 sobre 500 é a proporção de indivíduos vivos na próxima classe etária, conforme está nessa fórmula aqui. Nós podemos utilizar o Excel para fazer essas fórmulas e nós vamos descobrir então que a probabilidade de sobrevivência na classe etária 0 é 0,80 ou 80%. Na próxima classe etária, apenas 200 indivíduos vão sobreviver, 0,5, na próxima classe etária 0,25 e na penúltima classe etária 0. Novamente, nós não temos a sobrevivência na classe etária em que tem 0 indivíduos, porque não existe sobrevivência de 0 indivíduos. Pegando outro exemplo da tabela de vida da planta anual Flox-Drummond, lembrem-se aqui, em vez de SX, foi chamado de AX, o número de sobreviventes no início da classe etária. A terminologia é diferente, mas o sentido é o que importa, tá? Então, o que acontece? A proporção da coorte original sobrevivente no dia X é a proporção de indivíduos da coorte original vivos no intervalo. Então, é ligeiramente diferente da probabilidade de sobrevivência na classe etária, porque nós estamos sempre nos referindo ao número de indivíduos na primeira classe etária. Então, vejam aqui essa fórmula. Lx, a sobrevivência, é o número de indivíduos na classe etária X, portanto, vai variar de 0 até 12 nesse caso, porque nós temos 12 classes etárias, mas o denominador é sempre o mesmo, ele está fixado em x igual a 0. Então, para a primeira classe etária, em que da classe etária 0, L0 é A0 sobre A0, ou 996 sobre 996, ou seja, igual a 1. Na segunda classe etária é 668, que está aqui, sobre 996, que é 0,671, próxima linha da mesma coluna. Na próxima classe etária, nós temos 295 indivíduos sobre 996.
dando o resultado de 0,296 para a segunda classe etária, para a classe etária número 2. E para a última classe etária 12, nós temos 0 indivíduos na classe etária sobre 996 indivíduos na primeira classe etária, curva a sobrevivência igual a 0. Então vejam que a primeira e a última são fixas. E agora, a probabilidade de morte é a proporção de indivíduos da classe etária X que morrem antes de chegar à classe etária X mais 1. Então, a probabilidade de morte é A de X menos A de X mais 1. Então, por exemplo, desses 996 indivíduos, 996 menos 668 são os indivíduos que morreram, que não chegaram à próxima classe etária, sobre o denominador, que é A de X. Então, vejam que é diferente, nós não fixamos o denominador, ele é específico para cada classe etária. Então, a probabilidade de morte, a próxima pergunta do questionário. A coluna do número de descendentes produzidos por classe etária Fzão X, ou F maiúscula X, a coluna do número de descendentes produzidos por classe etária Fx, representa dados efetivos, o número de descendentes produzidos por todos os indivíduos da classe etária, o que pode ser uma contagem ou uma multiplicação do número médio de descendentes produzidos por indivíduo na classe etária X, MX, pelo número de indivíduos na classe etária X, que é A de X. Então, exatamente o que são os dados brutos, vocês vão detectar quando vocês lerem a metodologia do trabalho. A coluna de número médio de descendentes produzidos por indivíduo da classe etária, coluna de número médio de descendentes produzidos por indivíduo de classe etária, MX, é uma média que pode ser estimada a partir dos dados de campo, ou dividindo-se Fx por A de X. Então, essa que é a alternativa verdadeira. Pergunta número 6. A coluna de número de descendentes produzidos por indivíduo da coorte original, LX-MX, é a multiplicação das colunas de sobrevivência pela coluna de fertilidade. Vejam que está na própria fórmula, ok? Aqui nós temos um exemplo um pouco diferente de tabela de vida. O objetivo é justamente vocês verem que tabelas de vida não precisam ser aquela coisa quadradinha com classes etárias como nós vimos até agora. Então, esse exemplo é retirado do livro do Price, Insect Ecology, tá? Na apresentação que está disponível no PVANet, vocês vão conseguir ler a referência por inteiro, por completo, porque aqui está a minha imagem, tá? Ele está citando um outro trabalho, que eu não lembro, acho que é aqui, Morris e Miller, de 1954. O que eles fazem? Eles estão falando da tabela de vida construída para esse organismo aqui, que é uma mariposa, essa é a fase adulta, o ovo, a larva e a pupa, ok? Então, a primeira coluna do intervalo etário, na verdade, está representando o estágio de vida, ovos, instar número 1, hibernácula, que é uma forma de sobrevivência durante o inverno, estádio 2, estádios 3 a 4, pupa e as mariposas, na proporção, na razão sexual, 1 para 1, ou 50 para 50. Nessa coluna aqui, que está em destaque, ele coloca o fator responsável pela mortalidade, tá? Então, o fator responsável pela mortalidade, então eles já estão introduzindo uma informação na tabela de vida que nós não utilizamos nos exemplos anteriores. Então, é sempre bom lembrar, tabela de vida é uma ferramenta, ela não é uma receita de bolo, tá? Assim como toda a teoria ecológica deve ser usada como ferramenta. Se nós temos que modificar a ferramenta para atender aos nossos objetivos, nós vamos modificar a ferramenta. Então, nesse caso, nós estamos usando a ferramenta, esses autores estão usando a ferramenta de tabela de vida para distinguir quais são os fatores de mortalidade. Se é por parasita, se é por predador, se é por outro fator. Então, ele subdivide as mortalidades de ovo por diferentes fatores e assim por diante.
E aí vejam que interessante, ele também usa a mesma tabela de vida para introduzir uma coisa que não estava pensada originalmente para tabelas de vida, que é o uso da tabela de vida para populações abertas, ou seja, populações que não estão só fechadas dentro de si, mas que recebem indivíduos que vêm de fora e que têm indivíduos que vão para fora, ok? Então ele coloca aqui, por exemplo, dispersão, que é uma forma de mortalidade, porque o indivíduo some, desaparece, dispersa, sai dali. E ele coloca aqui também migração de mariposas, ou seja, são mariposas que estão chegando de fora e colonizando, imigrando, contribuindo para o aumento populacional. Como ele colocou isso na coluna de mortalidade, então o valor é negativo. Então, esse é um exemplo de tabela de vida para estágios, que inclui fatores de mortalidade e inclui migração com algarismos negativos. Cálculo da taxa reprodutiva líquida R0. Então, R0, taxa reprodutiva líquida, eu gosto muito do termo taxa de reposição. Por quê? Porque ela nos diz intuitivamente do que se trata. Se trata de quanto que, em média, cada indivíduo da coorte consegue se repor na próxima geração. Então, a taxa reprodutiva líquida é a quantidade de descendentes produzidos, em média, por cada indivíduo da coorte ao longo da sua vida. Então, nós pegamos o conjunto de indivíduos da coorte, da primeira classe etária, e vemos quantos indivíduos que eles produzem ao longo de toda a tabela de vida. Quais são as formas de calcular? Uma das formas que eu acho mais simples é eu pegar a soma de todos os descendentes produzidos por aqueles indivíduos da coorte e dividir pelo número inicial de indivíduos da coorte. Então, se eu tinha 996 sementes e no final da tabela de vida eu produzi mais do que 996 sementes, então o R0 é positivo, porque o numerador é maior que o denominador. R0 é maior do que 1, perdão, não é positivo, é maior do que 1. Por quê? Porque cada indivíduo repõe mais do que a si próprio. Uma outra forma de calcular é a somatória de LX, MX, que eu vou fazer uma coluna de LX, uma coluna de MX e vou multiplicar a cada classe etária, fazer uma coluna de LX, MX e faço a somatória no final. Quando R0 é menor do que 1, cada indivíduo produz menos do que o suficiente para se repor na próxima geração. Portanto, a população diminui. Note que o R0 é sempre maior ou igual a zero, porque eu não tenho indivíduos, não tenho antimatéria na biologia. A antimatéria é na área da física, tá? Na área da física de partículas, tá? Mas ela não existe para organismos vivos. Então, a pior desempenho que o indivíduo pode ter é ele não conseguir repor, em média, nem uma fração de si próprio, ou seja, quando R0 é igual a zero. Tá? Quando R0 é igual a 1, cada indivíduo produz exatamente o necessário para manter a população constante. E quando R0 é maior do que 1, cada indivíduo produz mais do que a quantidade necessária para manter a população constante, então a população aumenta. Cálculo da taxa reprodutiva. Então, uma das formas é eu dividir o número total de indivíduos produzidos pelo número inicial de indivíduos. Se forem ovos, o número total de ovos produzidos sobre o número de ovos da primeira classe etária, que dá 1.450 sobre 500, que dá 2,9, tá? Eu posso também fazer a somatória de LX vezes MX, então eu calculo LX, a sobrevivência, em relação à primeira classe etária, que sempre começa em 1 e termina em 0, e multiplico isso pelo MX, que nessa tabela está representado por BX. E eu faço a somatória e vai dar novamente 2,9. Tempo de geração. Tempo de geração é uma variável bastante abstrata, tá? Mas é ela que é necessária para eu equivaler o R0 ao lambda. Por quê? Porque o R0 é o número de descendentes produzidos por indivíduo da coorte durante a geração, durante o tempo de geração. E qual que é esse tempo de geração? Bom, o tempo de geração é a média das idades
dos progenitores de todos os descendentes produzidos por uma coorte. Vejam que é uma quantidade abstrata, a gente não consegue medir ela, mas ela é calculável quando a gente usa a fórmula, que é essa fórmula aqui, tá? Não precisa decorar a fórmula, precisa saber aonde pegar essa fórmula e lembrar que para fazer essa somatória aqui, eu tenho que fazer uma coluna de LX, uma coluna de MX, uma coluna de X e fazer uma coluna de LX vezes MX vezes X. E ao final da tabela de vida é que eu vou calcular a somatória, assim como eu fiz com R0. Eu fiz uma coluna de LX, uma coluna de MX, fiz uma coluna da multiplicação dos dois e ao final da coluna eu calculo o somatório. A diferença entre R0 e lambda é que R0 estima a taxa reprodutiva por geração, enquanto que lambda estima pelo tempo, por uma variável fixa de tempo, por ano, por mês. Então, lambda é aproximadamente igual a R0 sobre o tempo de geração, ou Rzinho aproximadamente o logaritmo niperiano de zero sobre o tempo de geração. No capítulo do Gotelli, vocês vão ver uma forma mais exata de calcular isso daqui através da desigualdade de Euler. Curvas de sobrevivência, muito importante esse ponto, tá? Eu posso usar uma tabela de vida para avaliar, para estimar a curva de sobrevivência da população. Para isso eu vou usar o perfil de sobrevivência e eu vou usar aquela variávelzinha LX, que é a proporção de sobrevivência da coorte inicial em cada estágio de vida. Lembrem-se, então, o número inicial é sempre o mesmo. É sempre o mesmo e o número final é sempre o mesmo. Muito importante que no eixo do Y, eu use o mesmo critério de sobrevivência para as espécies ou populações que eu estou comparando. Uma vez que eu use os mesmos critérios, eu posso comparar, por exemplo, aqui, uma população humana de seres humanos de classes sociais privilegiadas, tá? Por exemplo, um país com bem-estar social, tá? Uma classe social com bem-estar social. Evidentemente, se eu pego uma população humana que não tá, que é desprivilegiada, que vive numa favela, que vive com grandes problemas de acesso a recursos, acesso à higiene, a condições básicas de saneamento, ela vai se distanciar dessa curva do tipo 1. Como é que é a curva do tipo 1? Ela tem uma baixa mortalidade ao longo das primeiras idades da vida e tem uma alta mortalidade ao final. Ela cai abruptamente quando os indivíduos atingem a classes etárias mais avançadas. Ela é característica de espécies K, ou da seleção K. Lembra lá da história de vida? Então, agora nós estamos resgatando, porque a tabela de vida ela é muito útil para a gente verificar determinadas características da história de vida. Então, as espécies sob seleção K, a seleção K é característica de ambientes estáveis e saturados. O que é um ambiente saturado? Um ambiente cheio de indivíduos, cheio de espécies. Se ele está saturado, significa que ele tem alta competição. E isso favorece maior investimento em sobrevivência. Por isso, tem grande sobrevivência nas idades iniciais. Uma baixa mortalidade de jovens e uma alta mortalidade de velhos, representada por essa queda abrupta da curva, tá? Enquanto que a seleção R é característica de ambientes com muito recurso e poucos competidores. Por exemplo, numa floresta, eu tenho uma árvore que cai. Quando ela cai, ela cria uma clareira e, de repente, tem um monte de recursos. Quais recursos? O sol, a luz solar. A luz solar numa floresta sem clareira, ela é muito pequena, a disponibilidade desse recurso é muito pequeno no subbosque. Ela só está disponível para as árvores que estão no dossel. Quando cai uma árvore, cria-se uma clareira, eu tenho um monte de recurso e eu tenho um ambiente vazio. Então, eu tenho poucos competidores que favorecem o quê? Investimento em
reprodução, lembra? R de reprodução, em detrimento da sobrevivência. Então, a curva de sobrevivência característica de espécies R é a curva do tipo 3, tá? A curva do tipo 3, que é a sobrevivência cai abruptamente nas primeiras classes etárias e depois ela se estabiliza. Vejam que tem um terceiro tipo, que é a curva do tipo 2, que é uma linha reta entre o ponto inicial, em que toda a coorte está viva, e o ponto final, em que todos faleceram. Aqui está representada por uma águia, tá? Vamos ver como é que é a questão do risco de morte. Antes de mais nada, como é que funciona uma curva de sobrevivência? Aqui um exemplo de um besouro veado, Lucanus cervus, tá? Essa curva de sobrevivência está começando no ponto inicial, em que todos estão vivos, e terminando quando todos estão mortos, ok? Então, no início, eu tenho 10 indivíduos vivos. À medida que vai passando o tempo, quando passa o tempo, eu tenho menos indivíduos vivos, porque uma parte dos indivíduos já faleceu. Quando passa ainda mais o tempo, eu tenho o tempo 2, mais indivíduos morreram, e finalmente, quando termina, quando todos morreram, eu tenho 0 indivíduos vivos, por isso é que a curva de sobrevivência termina no 0. Então, todas as curvas de sobrevivência têm 2 pontos fixos, um no início e um no final. Um em que 100% estão vivos e o outro em que 100% estão mortos. Ah, mas na parte inicial da aula o professor Neucir falou que eu posso ter uma curva de sobrevivência e não acompanhar todos os indivíduos até a morte. Está corretíssimo, tá? Eu posso fazer um processo estatístico que se chama censura. Eu informo ao programa de análise estatística que determinados indivíduos desapareceram ou que eles continuaram vivos até o final do experimento, tá? Mas a curva de sobrevivência clássica, ela termina quando todos os indivíduos estão mortos. Então, a censura é uma forma de resolver este problema. Como é que se comporta o risco de morte com a curva de sobrevivência? Na curva de sobrevivência do tipo 1, enquanto que a curva de sobrevivência ela praticamente não diminui nas primeiras idades e depois diminui abruptamente, o risco de morte aumenta exponencialmente com a idade. Na curva do tipo 3, a sobrevivência diminui abruptamente nas primeiras idades e depois a sobrevivência permanece constante. Por quê? Porque o risco de morte diminui exponencialmente com a idade, depois permanece constante. Enquanto que a curva do tipo 3, o risco de morte é independente da idade. Então, quando o início da curva de sobrevivência e o final são unidos por uma reta, o risco de morte independe da idade, ele é constante. Então, a Ecopop 26, a enquete 26 é sobre R0, dinâmica espacial e curvas de sobrevivência. Então, vocês vão responder em relação ao uso de dados da tabela de vida, quais são as alternativas verdadeiras. Vocês devem responder essa enquete ao longo da semana. Quais foram os pontos principais da aula? Então, o que é uma população estruturada? É uma população em que os indivíduos são diferentes, há diferenças dentro da população. Então, isso se distingue do que nós vimos até a aula dessa semana passada, como o modelo de crescimento exponencial e o modelo de crescimento logístico, em que a população era representada meramente por uma letra N, número de indivíduos, ok? Número de indivíduos diz que a única diferença de uma população é se ela tem poucos ou muitos indivíduos. Agora, numa população estruturada, não. Eu incluo na minha análise a diferença entre os indivíduos. Qual que é o modelo de crescimento populacional subentendido numa tabela de vida? O modelo de crescimento exponencial. A taxa líquida de reposição, ou R0, pondera o número de descendentes produzidos ao longo da geração pela mortalidade em cada classe etária. As tabelas de vida são uma ferramenta
para investigar os efeitos de diferentes natalidades e mortalidades por categoria intrapopulacional. Então, são uma ferramenta para incluir as diferenças entre indivíduos da mesma população e os seus efeitos na natalidade e na mortalidade. A tabela de vida dinâmica é aquela construída quando nós acompanhamos o destino de uma coorte até a morte de todos os indivíduos. A tabela de vida estática é uma fotografia, ela infere a idade por evidências indiretas, por exemplo, o desgaste dos dentes, por exemplo, o desgaste das asas de borboletas ou os anéis de crescimento de um tronco, de uma árvore, ok? Eu tenho que ter evidências indiretas de crescimento popular, da idade dos indivíduos. A primeira coluna de uma tabela de vida, ela inclui as categorias, por exemplo, idade, estágio de desenvolvimento ou genótipo. Os dados brutos de uma tabela de vida, o número de indivíduos em cada classe etária e o número de descendentes. Como que eu vou estimar isso na natureza vai depender do método utilizado, mas de qualquer jeito eu tenho que estimar isso no campo ou no laboratório. Enquanto que a tabela de vida tem dados derivados, ou seja, calculados, como a sobrevivência em relação ao número inicial, LX, a sobrevivência e mortalidade por categoria e a fecundidade média. Muito cuidado com os índices. Eu posso falar com LX, ou em L parênteses X, ou em L índice X. O X está sempre se referindo à classe de sobrevivência, tá? Através da tabela de vida, podemos estimar a taxa reprodutiva líquida, ou taxa de reposição, que corresponde à quantidade média de descendentes produzida por indivíduo na geração. Então, o R0, quando ele é menor do que 1 e necessariamente maior ou igual a 0, aliás, aqui nós temos um erro, tá? Ele é maior ou igual a 0, tá? Maior ou igual a 0, a população diminui, ok? Quando R0 é igual a 1, a população fica constante, e quando R0 é maior do que 1, a população aumenta. Enquanto R0 é a taxa de crescimento por geração, lambda é a taxa de crescimento por tempo. Curva de sobrevivência tipo 1, baixa mortalidade de jovens e o risco de morte aumenta com a idade, característico de espécies K. Curva de sobrevivência do tipo 3, alta mortalidade de jovens, o risco de morte diminui com a idade, espécies R. E a curva de sobrevivência do tipo 2, o risco de morte independe da idade. Abrimos agora para perguntas, discussão e debate. Nós perdemos a discussão que houve durante a aula de quinta-feira, por bobagem minha. Então, eu refaço um pouco da discussão. Houve uma pergunta do professor Neucir sobre como que eu posso utilizar tabela de vida para problemas de ecologia aplicada, como conservação de espécies ameaçadas de extinção ou para o controle de espécies praga ou de epidemias ou de endemias. Muito bem, a tabela de vida é uma ferramenta absolutamente fundamental para isso. Então, quando eu estou preocupado com conservação biológica, eu estou preocupado em evitar que a população diminua até se aproximar daquela densidade limítrofe que nós vimos lá na aula de regulação populacional, que é a população mínima viável, abaixo da qual a população entra no vértice ou no vórtice de extinção. Como é que eu uso a tabela de vida para isso? Por exemplo, analisando a mortalidade, quais são os fatores de mortalidade da população que eu estou preocupado e tentando atuar sobre esses fatores. Então, por exemplo, se eu estou trabalhando com uma população de macacos, tá? Eu faço uma tabela de vida da população de macacos e percebo que um fator de mortalidade importante está sendo a caça pelo ser humano, ou está sendo a redução de hábitat. Então, eu vou ter ações
para controlar a caça ou para controlar o desmatamento, tá? No caso de espécies praga, tá? Eu tenho, por exemplo, essa ameaça da nuvem enxame de gafanhotos que está ameaçando invadir o Brasil lá no sul do país. O que eu faço? Eu faço uma tabela de vida e observo quais são os fatores que levaram aquele surto populacional. Evidentemente, quando as populações estão em surto, eu não tenho como fazer medidas mais sofisticadas, eu vou precisar usar veneno mesmo, infelizmente. Mas, de uma forma geral, eu tento evitar que as populações cheguem próximas à densidade de surto. Eu faço um manejo integrado de pragas, em que eu uso tabelas de vida regulares, eu monitoro as espécies que têm risco de surto e evito que elas se aproximem daquela densidade limítrofe que nós vimos lá na aula de regulação populacional, acima da qual a população sobe até uma nova densidade em que ela está em surto. Eu mantenho ela baixa. Como? Por exemplo, aumentando a mortalidade de fatores que mantêm essa população baixa. Por exemplo, eu vejo, inimigos naturais estão sendo ineficientes, eu introduzo novos inimigos naturais, por exemplo, pela inundação, ou que é criar em laboratório inimigos naturais para aumentar a densidade deles, ou pela introdução de inimigos naturais externos, como fungos ou patógenos. Foi feita também uma pergunta sobre como que tabelas de vida podem ser úteis, como que elas nos ajudam a entender o problema da pandemia e do Covid-19. Elas são fundamentais. E quando a gente estuda, por exemplo, os efeitos de risco de infecção, de risco de mortalidade devido à Covid no Brasil, nós vamos ver que o risco de infecção e a proporção de infecção e de transmissão e de mortalidade são muito mais elevadas para os pobres, para os negros, do que para as populações mais abastadas. Isto não tem nada a ver com genética, com diferença de suscetibilidade genética biológica, tem a ver com condições de saneamento, falta de disponibilidade de água para lavar as mãos, necessidade dos mais pobres irem trabalhar porque o auxílio do governo não chegou ou foi insuficiente. Tá? Então, a tabela de vida nos ajuda a detectar esses fatores e ver que tem alguma coisa errada, porque pobres não deveriam estar mais suscetíveis, eles só estão mais suscetíveis porque não há ações governamentais, ações efetivas de proteção dessas pessoas que são mais desfavorecidas e, portanto, estão com maior risco de contaminação. Por que a mortalidade é maior? Porque o acesso ao hospital é pior, porque as condições de saneamento são piores, porque o serviço público é pior, de saúde é pior para pobres do que para ricos que podem pagar por um serviço particular. Mesmo assim, voltamos a lembrar, o Brasil tem um sistema único de saúde que diminui o risco, diminui os efeitos. Se não fosse o sistema único de saúde, como, por exemplo, não existe nos Estados Unidos, nós estaríamos ainda pior. Então, eu agradeço a todos por terem assistido esse vídeo. Eu espero que ele tenha feito as vezes do vídeo que eu perdi da aula síncrona. Por favor, deixem seus comentários sobre esse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal Bioinfoco, tá? Porque é uma forma de visibilizar o canal e de mais pessoas terem acesso a um material de ensino de alta qualidade. Inscrevam-se no grupo Telegram, porque isso é uma forma da gente se comunicar, inclusive de resolver dúvidas, tá? O grupo se chama Ecopop Ensino Remoto. E atenção quando vocês forem colocar o seu e-mail nos formulários Google. Tem aparecido muito erro, isso está inundando a minha caixa de entrada, porque eu mando e-mail para todo mundo e volta um monte de e-mail com erro, tá? Então, por favor, preste atenção. Tchauzinho e até a próxima.